Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, sua família, seu lar, todo o seu ambiente com seus amigos, através do poder do Espírito Santo. Aliás, hoje nós estaremos falando sobre o Espírito Santo. Então nós vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade e por todos aqueles que vão receber esta palavra, esse ensinamento. E vamos louvar a Deus e em seguida estaremos então apresentando a mensagem. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agora pedindo a sua bênção, a sua graça e que esteja iluminando o culto e a palavra desta noite, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, e no poder do Espírito Santo. No oceano do Espírito.
Primeiramente agradeço a Deus Agradeço a Deus a oportunidade de nós estarmos juntos e pelo ensinamento que nos é dado na Palavra de Deus a respeito dos assuntos mais importantes para a nossa vida, né? E eu creio que, de uma certa maneira, nós deveremos receber esta palavra e meditar. E também estamos fazendo um teste, vendo os problemas que surgem, porque nós estamos trabalhando aí há quase um ano no estudo do livro do Apocalipse, que será dividido em 4 partes. Eu havia dito 2, mas em 2 fica muito grande, então em 4 partes, ainda que muita coisa de ilustração. E hoje então nós vamos falar sobre o Espírito Santo, e vai ser uma maneira da gente ver como é que fica essa nova forma de nós estarmos compartilhando com vocês. Existem muitos ensinamentos que a melhor coisa que tem é ver. Então, depois vejam aí como está saindo imagem, som. Nós queremos corrigir, né, o que acontecer de defeito, de problema, estar corrigindo pelo investimento do tempo e o preparo do Apocalipse. Então, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Uma coisa que às vezes nos atrapalha muito é que a gente acaba tendo pouco ensinamento, sobre muitos assuntos na Bíblia. E isso nos atrapalha muito, né? Esse é um ensinamento do ano passado. E quando a gente não conhece, porque uma coisa é ignorância, a outra coisa é inocência. A inocência não é a mesma coisa que ignorância. A inocência é alguém que não conhece e não está no ambiente do conhecimento, como a criança, não tem idade, né? Que inocente é criança pequena, né? 1 ano, 2 anos. Agora, a ignorância, nós temos condições, estamos no ambiente e nós não aprendemos. E a Bíblia fala que não quereis, como o apóstolo Paulo sempre fala, não quereis que a respeito de dons, a respeito disso, sejais ignorantes. Então nós vamos conhecer o Espírito Santo. Vamos conhecendo à medida que formos meditando, navegando, né, quem é o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo e a blasfêmia contra o Espírito Santo. E tudo isso não será visto hoje, né, porque são assuntos que requerem tempo, então cada um terá a sua oportunidade, a sua parte. Vamos lá, garotinho. Quem é o Espírito Santo? Eis a pergunta. Para você, quem é o Espírito Santo? Eu creio que nós, né? Paulo diz, Paulo chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então muita gente não tem uma compreensão do Espírito Santo, de quem ele é, do que ele faz, qual a importância dele. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa divina que faz parte da Santíssima Trindade, ou Triunidade de Deus, conforme ensinam as Escrituras Sagradas. Esse é um estudo polêmico, e eu não vou entrar no mérito da questão da Trindade ou da Triunidade. Nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo, mas de uma maneira ou outra o assunto será tocado. Quem é o Espírito Santo? Portanto, Jesus disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. E aí eu quero também que vocês aproveitem e me digam aí como estão vendo, né, o som e a imagem. Então ele coloca que o batismo, então, primeiramente, aqui já começa uma definição importante. O batismo ele está associado a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ele coloca que primeiro faça discípulos. Então,
tem que se batizar discípulo, não criança. E ele diz, de todas as nações. Então, o que mandou o ID de Marcos lá, né? Porque para fazer discípulo de todas as nações tem que pregar o evangelho para eles. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí começa aquelas pessoas dizendo assim, mas filho não é nome. É nome sim. Tem muitas pessoas que chamam João Filho, né? Carlos Filho. Filho é nome. E também Espírito Santo. Isso é colocado na Escritura. Ele faz parte. Sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Lucas 3, 21, 22. Justamente porque no batismo de Jesus, Deus se manifesta como é a sua essência. O Filho está sendo batizado, o Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba e a voz do Pai é ouvida, né? Aí está lá, apóstolo Pedro também, colocando lá em 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, ele também coloca aqui o Espírito Santo numa referência juntamente ao Pai e ao Filho. O apóstolo Paulo, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, segundo Coríntios 13:13. Como vocês observam, os evangelistas, tanto quanto os apóstolos posteriores, todos eles colocam a mesma ênfase, né? Na bênção apostólica está lá a graça do Senhor Jesus Cristo, que é o Filho, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. 1 João 5,7. Ainda que esse texto ele seja questionado por muitos estudiosos, ele faz parte do textos receptos, né? Então, está lá o manuscrito colocando 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e os 3 são um. João diz, muito bem, o que é importante a gente compreender aqui para a gente poder partir do princípio, do entendimento de Deus. Quando Deus se revelou, Pai, Filho e Espírito Santo, tem pessoas que pensam que a gente acredita em 3 deuses. Nós não acreditamos em 3 deuses, nós acreditamos num Deus, um único Deus, só tem um Deus. Agora, o que é o problema? Por que não se consegue explicar Deus? Como é que a gente vai explicar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só? Então a primeira coisa que a gente precisa ver são fundamentos da Escritura que eles não podem ser tirados. E quando eles são tirados, a gente fica confuso e cria essa confusão toda. A primeira coisa que a gente precisa compreender, quando se tenta explicar o Pai, o Filho e o Espírito Santo como agem, como são, todo mundo imagina, mas se é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são 3 deuses, são 3, cada um é um Deus. E aí cria esse monte de problema. Mas o que se esquece? Vamos lá, o primeiro fundamento importante, João 1,18. Ninguém jamais viu Deus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então ele diz que, primeiramente, ninguém jamais viu Deus. Então não adianta querer imaginar Deus. Porque toda vez que a gente tenta imaginar Deus, a gente cria um ídolo. Por quê? Nunca ninguém viu. Ora, quando uma coisa que nunca ninguém viu, não dá para definir. Deus é invisível, está lá. Ora, ao Rei imortal do século, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, que seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo 1,17. Invisível, a palavra auratos em grego quer dizer o que não pode ser visto, invisível. Então veja bem, ninguém jamais viu Deus, primeiro fundamento. Segundo fundamento, Deus é invisível. Como que você vai definir um ser invisível? Ninguém nunca viu Deus e ele é invisível. Ele é invisível. 3. Deus é Espírito. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4,24. Se nós, cristãos, entendêssemos o que Jesus diz aqui, muita coisa que é feita no culto da igreja evangélica hoje, não vou nem falar dos demais, estão fora, não seria feito. Porque ele diz que Deus é Espírito. Deus é invisível como o oposto à natureza física ou material do homem. Então veja bem, ele é espírito, não é que ele é um espírito, ele é espírito, a sua natureza é espiritual. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. É uma natureza completamente diferente daquilo que se faz hoje nos cultos, né? Uma carnalidade bárbara, né?
uma música, uma dança, um culto em si, que está fora disso, porque não se entende essa natureza. Então, 3 fundamentos pelos quais não adianta querer tentar explicar o inexplicável hoje para nós. Que Deus, ninguém jamais viu Deus, Deus é invisível e Deus é Espírito. Então não adianta tentar explicar a natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é Espírito, não um Espírito, por favor. Deus não tem corpo. A sua substância, a característica dele, né, não faz parte da natureza física e material. Por isso Deus é invisível e jamais pode ser visto por alguém. Então, a natureza dele é espiritual. Por isso que ele está em todos os lugares. Então, assim, quando ele fala, eu sou o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele se revela da maneira com que nós podemos compreender. Agora, um Deus que é invisível, que é Espírito e nunca foi visto, não adianta tentar ficar definindo. Por isso que se criou essa confusão, essa celeuma danada na teologia. Por que Deus não se explica? Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Romanos 8, 26 e 27. A palavra inexprimíveis, muito cantada em alguns hinos, alaleitos, quer dizer que não dá para serem colocados em palavras humanas. Então veja bem, a maneira com que o Espírito Santo intercede pelos santos, pelos salvos, ao Pai, não dá para ser colocada com palavras humanas. Então veja bem, como é que a gente quer explicar alguém que até a maneira com que o Espírito Santo fala com o Pai, a gente não é possível na nossa língua, na nossa forma, na forma humana. Então observe que é uma coisa muito maior do que a gente imagina, muito maior do que o nosso entendimento. Então ele diz, o meu Espírito. Então quem que intercede por nós? Hoje tem muita gente procurando intercessão de humanos. Mas veja bem, Jesus é intercessor no céu. Aqui na terra é o Espírito Santo. Ele, porque a gente nem orar como convém, sabemos. Esse texto está dentro daquele contexto. Então o Espírito Santo, ele intercede por nós. Por quê? Se você vê hoje, as pessoas pedem o quê? Dá uma olhada nos testemunhos. Carro, casa, cura, dinheiro, emprego, pagar conta. É só coisa material. Então o Espírito Santo, ele intercede naquilo que é essencial para nós, para a nossa vida eterna. Se a comunicação entre o Espírito Santo e o Pai é feita com palavras que não dão para serem explicadas, em palavras humanas, quanto mais não dá para explicar a Trindade Divina, porque Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Então, nem tudo nós vamos compreender nessa vida. Mas vai chegar um dia, e nós vamos estudar isso no Apocalipse, né? Que nós veremos o Pai. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei, Deuteronômio 29, 29. Então, aquilo que Deus quis revelar está na Escritura Sagrada. Ainda que hoje muita gente já está eliminando, arrancando, né? Tem gente que tem autoridade acima do Espírito Santo, está arrancando aquilo que ele colocou na Escritura. Mas ele diz que aquilo que ele quer que a gente compreenda está na Escritura. O que não está, só mesmo depois da vida eterna. E aí não tem jeito, né? Temos que aguardar. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto. E nas suas testas estará o seu nome, Apocalipse 22, 3, 4. Vai chegar um dia que todos os salvos, aqueles cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro, e isso será muito bem trabalhado no livro do Apocalipse, quando estiver falando sobre o Apocalipse, nós vamos ver o seu rosto. Aí ele vai permitir, porque nós estaremos numa condição em que a gente suportará conhecer a realidade, porque nós estaremos no padrão do nível de Jesus Cristo quando foi ressurrecto. 7 atributos do Espírito Santo. Então vamos aprender 7 atributos do Espírito Santo para que a gente compreenda, comece a compreender e a conhecer o Espírito Santo. Primeiro, ele é onisciente. Onisciente quer dizer que sabe tudo, que tem conhecimento infinito sobre todas as coisas. É o mesmo que onissapiente. Vamos, garotinho. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Mas Deus não-la revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então ele mostra que
que o Espírito Santo penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. Então, mostrando aí a onisciência do Espírito Santo, ele sabe tudo. Penetra, a palavra elioná, quer dizer conhecer, penetrar no segredo, coisas, o que é próprio, profundezas, a palavra batos, atributos, vontades e planos. Então, o Espírito Santo conhece tudo, porque ele é onisciente. Onipotente. Onipotente significa que é todo-poderoso, que tem poder sem fim, que tem poder ilimitado. É o mesmo que onipoderoso. Então são termos bastante usados na teologia, né? Para definir aí. Pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo, Romanos 15, 19. Ilírico, região entre a Itália e a Alemanha. Então ele fala aqui mostrando o poder pelo poder do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, né? Um servo de Deus, um verdadeiro homem do Senhor, um apóstolo que foi usado muito por Deus. Onipresente, que está presente em todos os lugares, é o mesmo que ubíquo. Então a gente observa que todos esses atributos, eles não podem ser menos do que Deus, né? Onipresente, onisciente. Tem que haver sempre essa onipresente. Salmo 139, 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Então esse texto aqui, ele está mostrando a incapacidade do ser humano de fugir da presença do Espírito Santo. Lembrando que no Antigo Testamento o Espírito Santo não estava presente na terra, ele se manifestava. Depois da ressurreição de Jesus, lá em Atos 2, para começar a igreja, então que o Espírito Santo veio. O Filho foi embora e o Espírito Santo veio e está atuando. Então hoje a salvação, a conversão, todo o processo, os dons, os ministérios, tudo é dirigido por ele, né? Nós vamos ver isso ao longo da palavra. Não hoje. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Onipresente, que está presente em todos os lugares. É o mesmo que o bico, como eu havia dito. Eterno, fora do tempo, sem início ou fim. Então nós vamos ver também essa qualidade, né? Ele é eterno, quer dizer, não tem começo, não tem fim, é sempre eterno. Texto de Deus: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9,14. Infelizmente, o ser humano tem uma tendência de voltar às obras mortas. A gente vê hoje, mesmo no culto evangélico, a gente vê muita obra morta sendo colocada para adorar um Deus vivo, um Deus que é Espírito, que exige adoração em Espírito e em verdade. Mas aqui ele mostra que o Espírito Santo também é eterno. Eterno, a palavra aionios, quer dizer sem começo e sem fim. Imaculado, amomos, como sacrifício do cordeiro sem mancha ou defeito, incluindo a novilha vermelha, famosa, que foi estudada, a gente estudou quando mostramos para vocês o anticristo. Ananias e Safira. Aliás, a gente vai ver que um dos problemas da igreja, desde o começo, né, porque isso estava no comecinho, é que as pessoas têm uma usura muito grande. E há um questionamento muito grande com relação ao dar dinheiro para a obra de Deus, né? Então, o que acontecia? Nós vamos ver que... Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, o que acontece? A igreja primitiva, ela tinha uma prática muito estranha para os nossos tempos. Esse tempo de gente avarenta que nós temos hoje. Hoje se questiona muito, eu vejo muito, inclusive na internet eu vi muitas pessoas, a gente vê como que a ignorância, ela é um fator terrível para o entendimento das Escrituras. Então, mostrando que a igreja primitiva, a parte de Jerusalém, ela não pagava o dízimo. De fato, se você ler os textos de Atos 2, 3, 4 e 5,
Você lê sem preconceito, você lê o texto, só lendo ali, você vai ver que a igreja primitiva, os cristãos, eles davam 100%. Eles davam tudo, eles vendiam as coisas e davam 100%, entregavam aos pés dos apóstolos, está escrito lá, e eles administravam. Então o que acontece? O Ananias e o Safiras, ele vendo que um tal de José, um irmão, ele doou tudo, ele vendeu um terreno e deu tudo para os apóstolos, né? Colocou lá os pés deles para administrar para os irmãos. Esse casal, eles se propuseram vender um terreno também, mas ao invés de dar o 100%, eles resolveram, entre eles, mentir o valor. Em vez de falar que venderam, por exemplo, por 100 mil, vamos dizer que a gente vendeu por 50 mil, e aí a gente dá 50 mil e fica com 50. Como a gente vê hoje, as pessoas assentam no coração que não vai dar oferta, não vai dar dízimo, não tem nada de dízimo. É um coração assim. Então, esse coração é um coração problemático. Por quê? Porque ele não compreendeu o que significa Jesus é o Senhor. Então, o que eles fizeram? O apóstolo Pedro, então, chega para mostrar a soberania do Espírito Santo, como ele conhece todas as coisas. Ele disse, por que o Satanás, ele primeiro fala com Ananias, ele encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor. Ele fala, se você tivesse segurado tudo com você, era seu. Se você não tivesse vendido, o terreno era seu também. Ele diz, como pois assentaste no coração esse desígnio, não mentiste aos homens. Quer dizer, quando eles fizeram isso, achando, então essa pessoa fala assim, eu não vou fazer isso, eu não vou ajudar. Ela acha que ela está prejudicando o pastor, a igreja dela. Não, a sua conversa é com o Espírito Santo, ele que conhece o coração. Ele está vendo o quê? Ele está vendo essa maldade, está vendo que isso é uma obra demoníaca, né? Então, o que acontece? Eles, infelizmente, ele morre, né? Ele cai ali morto, depois vem a esposa, o apóstolo Pedro dá oportunidade para ela confirma a mentira e morre também, né? E aí, então, ficou uma sepultura lá de Safira e Ananias, né? O Espírito Santo, o agente da criação. Então, aqui para a curiosidade de vocês, aqui está em hebraico o texto, né? Aqui Gênesis 1, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra, então é aqui em hebraico, lembrando a todos que estão me vendo, que o hebraico, diferente do português, a gente lê da esquerda para a direita. O hebraico não, o hebraico é daqui para lá, é da direita para a esquerda, é o contrário, correto? Então ele está mostrando o texto aqui para vocês, a curiosidade, o texto em hebraico é assim. Princípio, Bereshit, está aqui, criou, Bará, está aqui, Deus, Elohim. Então, no princípio, Elohim, né, criou os céus, Et Shamaim, está aqui, e a terra, Vet Eretz, correto? Está aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, a gente pode ver uma explicação desenhada, né? Da terra, que é o sentido sempre para lá, né? Vazia, Torru, está aí, para curiosidade da gente ver. Então, mostramos o quê? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. A criação é uma vida que surge. Então, ele estava ali como uma ave, né? Fica sobre o ovo, dando vida. Então, o Espírito Santo é o agente da criação. Sobre a face das águas, né? Ele pairava como uma pomba, né? Que é o sentido Marashefet, como é Então, está lá o Espírito Santo como se fosse uma pomba, uma ave, dando vida à criação. Então, a criação, né? Torru e Borru, que é muito estudado em teologia, os verbos, né? Literalmente, causa horrível, não terminada quanto à sua forma. Assim, a terra tanto era despovoada, como também não era habitada por criatura alguma. Então, não havia nada na terra, uma escuridão danada. E o Espírito Santo, então, começou a gerar vida ali, né? Criar, bará, trazer a existência. Haja, fazer visível, fazer aparecer, a permissão e propósito. Então, o plano de Deus, a palavra do Senhor Jesus e o Espírito Santo agindo. Assim trabalharam. Então, a terra, tudo, era uma escuridão, não tinha nada. E o Espírito Santo, então, para cumprir o propósito do Pai, através do Filho, que dizia, haja luz. Então, ele começa a trabalhar o quê? No Torru e Borru. Ele começa a trabalhar em toda essa escuridão. Se movia, ou pairava, né? Se movia, como diz a corrigida fiel, ou pairava. Halkaf, a palavra mostra movimento, como de uma águia à volta do seu ninho, incubando e dando o seu amor ao mundo. O Espírito Santo é o braço executor da Trindade, estando muito ativo a cada palavra pronunciada por Deus. Então, Jesus Cristo pronunciava, o Espírito Santo executava, porque essa era a vontade do Pai. Então, pairava. O que quer dizer pairava? Está aí, como uma águia.
trouxe forma e ordem à criação que estava sem forma. Então, ordem e forma faz parte do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que não tem ordem, que é desordem, não é o Espírito de Deus. Ele trouxe plenitude ao vazio da massa criada original. Era uma massa. E ele então vai trazendo plenitude. O mundo ainda não tinha a forma e a plenitude que viria a ter durante os dias da criação. Ainda que o homem está destruindo tudo, mas o Espírito Santo é que foi criando todas as coisas. Tomou o disforme e deu forma à massa original da criação. Então pegou uma massa, como você pega a massa para brincar aquelas massinhas, né? E vai dando forma, como o artista, né? Pega o barro, pega o gesso e vai dando forma à sua criação. O restante do capítulo 1 de Gênesis escreve como tudo começa a acontecer na criação. O Pai dava a ordem de seu trono, o Espírito Santo entregava a articulação do Verbo de Deus, né, Jesus Cristo, e o vazio ia sendo cheio de plenitude da criação. Então, a vontade do Pai, através das palavras, haja luz, haja isso, não, do Filho, o Espírito Santo executava. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, Gênesis 1, 2b. Em Deus que tudo criou por meio de Jesus Cristo, Efésios 3, 9b. Então a gente vê o agente da criação, né, sendo o executor, né, o Filho falando, a vontade do Pai, o Espírito Santo executando. O outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, 16, 17. Então a gente percebe que quando alguém conhece realmente o Espírito Santo na sua vida, ele não está adequado às coisas do mundo. Ele se sente um estrangeiro, né? Se sente um verdadeiro dinossauro, né? Quando a pessoa está muito adequada ao mundo, muito bem com o mundo, se dando muito bem com o mundo, ele de fato não conhece o Espírito Santo. No grego nós temos duas palavras para outro. Para essa palavra outro. Nós temos allos, outro da mesma espécie, outro da mesma classe, outro igual. E temos héteros, né? Muito usado nos nossos dias, né? Outro de espécie diferente, de onde a palavra heterossexual, né? Sexo diferente. Então nós temos allos e temos héteros. Esse aqui é um outro da mesma espécie, e esse aqui diferente, né? E quando ele fala, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, ele usa allos, tá vendo aqui em grego? Allos, né? Paráclitos, aqui é paráclitos, está escrito paráclitos, traduzido no nosso idioma como consolador. Então, allos paráclitos, está escrito lá no original, kai, está ali, né? Patera, pai. Então, alguém semelhante ao próprio Jesus é quem tomaria o lugar dele e faria a obra do Pai. Possuindo a mesma essência de divindade que Jesus, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, o Espírito Santo tem um papel fundamental em todo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, ou seja, anátema, Gálatas, outro, héteros. Então, aqui a gente vê outro de espécie diferente. Veja bem, ele fala aqui, para a gente fazer a comparação pelo original, anuncie outro. Aqui no nosso idioma, ele não tem a mesma riqueza do grego, né? Que foi usado o Novo Testamento. Então, a gente precisa estar explicando, porque quem vê lá outro Consolador como outro Evangelho, vai pensar que é tudo a mesma coisa, mas observe que outro lá é allos, né? Da mesma espécie, e outro que Evangelho, ó, héteros, no original é héteros, outro de espécie diferente. Então vamos lá. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Então ele mostra aqui, né? Vá além. Quando opiniões humanas recebem mais valor do que o que Deus disse. A gente vê hoje, se vocês lerem e verem esse monte de palavreado que a gente vê na internet, as pessoas dispensando e colocando interpretações, tirando coisas da Bíblia, a gente vê o quê? Que são opiniões. As pessoas pegam um texto na língua portuguesa e começam a dar opiniões. Isso aqui não é preciso para o Novo Testamento, isso não é isso, isso naquilo, isso naquilo, isso naquilo. Mas elas se esquecem que a Bíblia não foi escrita em português. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento, em partes ainda em aramaico, e o Novo Testamento em grego, correto? No grego a palavra indica uma pessoa excluída do favor divino e entregue à destruição. Anátema, aqui, nós, ou ele, Paulo, ou qualquer outro apóstolo que pregasse um evangelho diferente, ou um anjo,
Satanás era um anjo e arrastou um terço do anjo dos céus. Isso aqui nós veremos também quando estivermos estudando o Apocalipse. Pregado, aquele que ensinar a Bíblia de forma alterada, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, que também veremos. Então o que acontece? Hoje se está pregando um evangelho muito humano, desfacelado, diferente do evangelho pregado por Jesus e por seus apóstolos e pela igreja primitiva. O Consolador. Então, outro do mesmo tipo, Consolador, para ao lado de Kletos. Então, como eu disse lá, essa palavra Consolador, né? Ao lado de, chamado para estar ao lado, né? Significa encorajador, quem dá força. Ele tomará o lugar de Cristo e tomou e vai conduzir a igreja até o dia do arrebatamento. É utilizada por Jesus e pode ser traduzido como advogado ou auxiliador, né? O Espírito Santo como um promotor de justiça para o mundo, no entanto, entra na defesa a favor dos crentes e todos aqueles que são verdadeiramente salvos. Então, o papel do Espírito Santo é substituir o Senhor Jesus Cristo. Tinha que ter o mesmo nível. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, Atos 13:2. Nós vamos ver que como pessoa o Espírito Santo fica triste. Por quê? Eu acredito que ele anda muito triste, especialmente vendo o que aqui no Brasil tem sido feito, né? Com as vidas, né? Entristecer, tornar triste. É um antropopatismo. É um preceito teológico que ensina que Deus se expressou na Escritura usando sentimentos, emoções e desejos humanos, como amor, ira, arrependimento, tristeza, ciúmes, etc. Quer dizer, Deus usa na Escritura sentimentos humanos para que a gente possa compreender a atitude dele em relação a certas coisas que nós fazemos. E o Espírito Santo fica triste de ver o quê? De ver as barbaridades, os pecados, uma vida levada de qualquer jeito que as pessoas têm levado hoje, infelizmente. Vamos lá, meu amiguinho. O Espírito Santo tem ciúmes. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou suponde que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que nele fez habitar em nós. Tiago 4:5, conforme as traduções. Supondes, doquel, pensar, ser da opinião, supor, ciúme. A palavra fitonos é um antropopatismo, né? Para grande zelo, grande cuidado e preocupação. Aqui, senão a gente vai imaginar que Deus é ciumento no sentido humano, né? Aquele ciúme de desconfiança. Não, aqui no sentido de um grande zelo. Anseia, a palavra epipoteu, dedicar-se com amor muito forte, deseja fervorosamente. Então, Deus deseja fervorosamente cuidar de nós para que a gente não caia. Por isso que ele usa aquela palavra adúlteros, né? No sentido justamente do que? Das pessoas estarem, como a igreja, ela é a noiva de Cristo, ela não pode amar o mundo, porque aí é adultério. O mundo e as coisas que é no mundo, mas infelizmente hoje em dia as pessoas estão amando muito mais o mundo do que as coisas de Deus, né? Obedeça e siga a direção dada pelo Espírito Santo, que cuida com grande amor de você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, isso aqui também vai ser muito bem estudado e visto no Apocalipse, quando estudarmos o Apocalipse. Então, aqui está aqui. Quem tem ouvidos, né? Quem tem um coração e um ouvido. É interessante que nós vemos no Antigo Testamento muito ouve Israel. No Novo Testamento, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Jesus disse isso no Apocalipse, ele repete muito isso, né? Então, essa mensagem, ela é para nos mostrar o quanto é importante a gente prestar atenção, receber, né? Porque se ouve, shema, ou chamar, em hebraico, quer dizer você ouvir, entender e obedecer. Então, quando ele passa essa palavra no Novo Testamento, ela mantém o mesmo significado. Você ouve o que ele está falando, entende o que Deus está querendo e você obedece. É isso que significa o ter ouvidos para ouvir, a mesma coisa que o ouve Israel, né? Chama Israel. Então, terminamos aqui a primeira parte, nós vamos ver, né? Se Deus nos ajude aí, tentando preparar o material, porque a gente pretende ver se a gente corrige o máximo possível dos problemas, para que a gente possa transmitir bem e falar também do Apocalipse, que vai ser, tenho certeza, uma bênção na vida de todos aqueles que amam a palavra de Deus. É como se a gente estivesse lendo o livro do Apocalipse com algumas notas, né? Explicando pontos importantes. Então, agradeço a todos. Muito obrigado, você que nos ouviu. Amanhã, o culto estará sendo transmitido direto da reunião da igreja.
onde toda a congregação estará reunida, ou pelo menos aquilo que é parte presencial estão fazendo nesse momento, estão se reunindo, e receberá a palavra do Senhor, como resistir ao diabo para ele fugir. Como que a gente pode fazer isso? Tá bom? Eu agradeço a todos, aguardo você amanhã. Deus abençoe, que você possa compartilhar essa mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.